Pois muito bem, boa noite, amigos da Rádio Web Vinha de Luz. Está começando nesse momento mais um programa Entre Dois Mundos, programa de número 69, neste 22 de maio de 2025. Produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, nesta noite com o tema O Reino dos Céus. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pois muito bem, então, uma boa noite. Uma boa noite a todos os ouvintes que já estejam sintonizados conosco. Esperamos poder levar um programa substancial, interessante para os amigos espíritas. E deixo aqui então o meu convite para estarem conosco até às 21 horas, pelo menos, que quando iniciaremos o nosso Evangelho no Lar. Boa noite a todos e passo a palavra para Regina. Boa noite, Paulo. Boa noite, Martinha. Boa noite a todos os irmãos que estão junto conosco nesta noite aqui no estúdio da Web Rádio Vinha de Luz, mas também onde as ondas dessa rádio chegam, né? Que sabemos que chega longe. Agradecemos imensamente a oportunidade e muito feliz com esse novo trabalho que se inicia hoje. Uma boa noite, Regina. Boa noite, Paulo. Ouvintes, amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão importante de estudos para os nossos corações, para o Mestre Jesus aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar também e concluir aqui a fala da Regina, dar continuidade, dizendo que esse trabalho é então baseado no livro da Terezinha Oliveira, Na Luz do Evangelho, e nós estaremos agora por diversas quintas-feiras. Isso aí, 8 quintas-feiras, né? Trabalhando capítulo a capítulo o livro. Estudos que serão de grande riqueza para todos nós. Em todos os programas ao vivo, né? Que são de 15 em 15 dias, né? São quinzenais. Depois tu vai postar então, Exatamente, também, né? Nas redes sociais. Isso, no nosso canal do YouTube, a rádio. Pois muito bem, então vamos dando sequência para iniciarmos os nossos trabalhos da noite. Prece de abertura. O conhecimento é uma árvore que germina, cresce, desenvolve, mas necessariamente precisa dar frutos. O conhecimento para si só apodrece e estraga. O conhecimento para o coletivo floresce, dá bons frutos, que com certeza dará boas colheitas. Que as palavras plantadas sejam regadas com carinho e com amor, para que nasçam frases, nasçam livros e chova muito amor e carinho. Que possamos regar e ser regados com esta luz que podemos nós também cultivar e que sejam de troncos fortes, que essas árvores sejam gigantescas na humildade e no trabalho. Que assim seja. Fortalece-te no contato com a fé e prossegue no serviço que te cabe. Trabalha sem esmorecer, dá de ti mesmo
liberta o coração prisioneiro de enganos mil, através dos raios benditos do suor, na felicidade dos semelhantes. E, se nos orientarmos em tais normas, guardemos a convicção de que, um dia, as portas da divina imortalidade ser-nos-ão abertas no eterno e glorioso caminho. Emmanuel. Ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Pode fazer a introdução, mas eu não confundi. Conversando sobre o Espiritismo. Pois muito bem, sem mais delongas, vamos conversar sobre o Espiritismo. A conversa de hoje, então, será sobre este primeiro capítulo do livro Na Luz do Evangelho, O Reino dos Céus, de Terezinha Oliveira, que se desdobrará no anúncio, no seu valor, nas chaves e na vida neste reino. Além destes pontos, vamos investigar também como esse reino é anunciado. E para quem não entrou logo no início do programa, eu vou pedir para a Martinha falar um pouquinho mais a respeito deste programa, desta nova fase, deste novo programa que está entrando, começando hoje, não é, Martinha? Isso aí, Paulo, esse projeto, então, que nós iniciamos hoje, é do livro, então, que tu acabaste de trazer, Na Luz do Evangelho, da Terezinha Oliveira. Teremos aí 8 capítulos que serão trabalhados todas as quintas, de 15 em 15 dias, ao vivo na nossa rádio, e depois será postado, então, nas redes sociais aí pela Regina. E eu gostaria de também compartilhar que Terezinha Oliveira foi uma trabalhadora incansável da doutrina espírita, trabalhou muitos anos no Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Campinas, São Paulo. E nas próximas nós podemos ir até trazendo, discorrendo mais alguma coisa sobre a obra e o trabalho. Uma excelente professora de evangelização. Pois bem, então vamos mergulhar nesta obra da Terezinha, Na Luz do Evangelho, e neste capítulo especial que hoje inaugura, digamos assim, o discorrer deste livro, O Reino dos Céus. O que temos a saber, Regina, sobre o Reino dos Céus? Pois é, Paulo, vamos lá então. Disse o Mestre Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos Céus. Novamente a voz vibrante e convidativa se apresenta: arrependei-vos! E o povo se aproximava, indo em direção àquela voz retumbante e agradável. Como nos diz Amélia Rodrigues no livro Vivendo com Jesus, aspas para Amélia: veio Jesus, o peregrino cantor da Galileia, e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em um conceito simples, numa linguagem destituída de adornos, numa lógica incomum, apresentando o amor puro e simples, como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Porém, muitos corriam magnetizados pelo convite, mas entre eles estava um velho judeu, faces sulcadas pelo tempo, crestadas pelo sol e pelo vento do deserto, envolto em suas vestimentas, um turbante a proteger-lhe a cabeça, olhos argutos e desconfiados. Novamente se ouviu a voz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Repetia o rabi. Mas esse velho judeu se pôs a pensar e analisar tais palavras com pensamentos íntimos, questionando interiormente que mais um reino se apresentava. Mentalmente, relembra a história de seu povo, a escravidão, a humilhação, as promessas, os dominadores, as peregrinações da terra prometida, reinos, reis, tribos, imperadores,
Ele bem conhecia toda essa história. E agora, mais um anúncio de um novo reino, pensava ele, questionando e lembrando que não fazia muito tempo houvera João, o Batista, quem pregava desta forma. Mas esse onde estava? Morto. Cortaram-lhe a cabeça e do reino anunciado nem sinal. Pois é, Martim e Regina, tá aí o velho judeu cético, olhando, ouvindo o rabi, mais um com a palavra, né? Com a palavra, com a verdade. Mas ele olhava tudo isso com descrença na pregação do rabi, embora no íntimo do coração ele também ansiasse por um reino ideal. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui a contemplar as mensagens enviadas pelos Espíritos da Luz que nos dizem que os tempos finalmente são chegados. Nós vimos e experimentamos como este velho judeu, aliás, muitas e variadas formas de organização, muitas filosofias de vida, muitas igrejas. A mensagem, a segunda revelação foi trazida e pregada e o mundo continua quase que o mesmo. Nenhuma mudança, pois continuamos exibindo nossa visão deficitária e míope. O Mestre Jesus não titubeou, nem parou sua mensagem diante das considerações de todos nós em todos os tempos. Nem mesmo as vozes espirituais se calaram diante de nossas dúvidas amargurantes. Pois é, mas o anúncio pode ser ouvido por todos nós, meus amigos, meus irmãos de caminhada. E é quando então ouvimos a voz dúlcida do Mestre Nazareno a nos falar deste reino celestial. Somos os sofredores, os desconfiados, os equivocados, como o velho judeu, mas sentindo a necessidade de nova ordem no mundo. Todos, em algum momento de nossa existência física, somos esses desconfiados, esses equivocados. Mas, à medida que vamos despertando através da necessidade de preencher esses vazios existenciais, sentimos a necessidade de saber mais sobre esse reino dos céus. Correto, Martinha? Corretíssimo, minha amiga. Necessitamos muito desta compreensão para darmos a volta. O Espiritismo, então, Regina, compreende que, como uma de suas providências, Deus se revela gradativamente à humanidade, na proporção em que se está qualificada, então, de forma intelectual e também moral. Através da encarnação de seus espíritos mensageiros e de interações mediúnicas, todos os povos têm recebido estas noções de justiça e de bondade, além das demais revelações das leis espirituais. Podemos então trazer aqui, citar as 3 revelações mais importantes e significativas e que nos orientam na busca por este reino dos céus, então. Então vou citar a primeira, Martinha. A primeira foi liderada por Moisés, que estabeleceu o monoteísmo entre os judeus e apresentou os 10 mandamentos, que é o código elementar da conduta moral, a síntese das tradições e da lei mosaica encontrada no Antigo Testamento da Bíblia. Pois é, a segunda revelação foi trazida pessoalmente por Cristo, o Messias anunciado no Antigo Testamento, que anunciava através do Novo Testamento a vida futura, a fraternidade universal e o mandamento cristão. Qual era o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E temos também a terceira revelação, não é, Martinha? Temos a terceira, meus amigos, e aí então inaugura-se uma nova era, a era para a regeneração da humanidade terrena. O Espiritismo e as manifestações espirituais de todos os gêneros vêm para ratificar as revelações precedentes, desmistificar as más interpretações das crenças religiosas,
penetrar no íntimo da natureza espiritual de cada ser, consolar e animar os homens na sua jornada evolutiva. A revelação espírita então realiza a promessa do Mestre Jesus, o Consolador prometido, conforme consta no Novo Testamento. Porém, esta nova revelação não está personificada em nenhum revelador, em nenhuma pessoa, mas ela opera coletivamente há muito tempo. É isto mesmo, amigas. Falamos aí da anunciação deste reino e de suas revelações divinas, mas falemos um pouco mais sobre o valor do reino, desse reino fundado por Jesus, que nos é de valor inestimável e que causava grande espanto e incredulidade entre as pessoas por tratar-se de um reino sem valores materiais. Todos esperavam um rei banhado em luxo, em ostentação, em riqueza, em poder, né? Como os imperadores da época. Não, ele veio sem qualquer valor material. Um reino sem valores materiais foi o que ele veio apresentar. E era isso que mais causava espanto na grande maioria das pessoas. Mas ali estava a diferença entre este e os outros reinos tão anunciados e que naufragaram, não é? Por isso o judeu cético, o velho judeu. Então, uma vez que muitos desses reinos dos homens sempre sugeriram absurdos acúmulos de bens, de posses territoriais, subserviência por imposição da força. Este, porém, é um reino de valores interiores, protegidos contra todos os possíveis danos externos que possam destruí-lo. Quem o constrói dentro de si, o constrói permanentemente. Pois é, Paulo, Martinha e ouvintes amigos. Apresentando-se na sinagoga perante o seu povo, Jesus declarou ter vindo em nome do Pai para anunciar e implantar o reino de Deus no coração dos homens. Comparou este reino ao grão de mostarda, ao fermento, a um tesouro escondido, a uma pérola, a uma rede para peixes e ao trigo que cresce no meio do joio. Seu reino se fundamenta em 3 alicerces: Deus, amor e justiça. Pois é, o Mestre Jesus, então, nos trouxe a boa nova, Regina. Com essa boa nova, com esta novidade, ele nos ensina, uma novidade que espantava, né? Ele nos ensina o caminho que conduz a esse reino e os meios de que podemos ter para nos reconciliarmos com o Pai, ou seja, caminho, qual é o caminho para atingirmos a perfeição seguindo a senda do bem por meio do amor a Deus e ao próximo. É isso aí mesmo, Paulo. O caminho está sendo aí entregue para os nossos corações. E Joana de Ângeles, então, contribuindo ainda mais com o trabalho da noite, pela psicografia de Divaldo Franco, no livro Jesus e Atualidade, nos diz que Jesus nos conhece, nos interroga, nos sonda, pois embora conheça cada um de nós intimamente e por saber de todos os reais motivos de nossas recusas, nos deixará sempre livres para decidirmos nossos próprios rumos. É verdade, Martinho, é o amor. Temos tantas hesitações, não é mesmo? Tantas desculpas, tantas fugas ao longo da nossa caminhada. No entanto, o amado Mestre continua nos contando histórias para que compreendamos o valor do reino de seu Pai. Ele nos conta histórias para que possamos, pouco a pouco, compreender que somos convidados por Ele a despeito de tantas dúvidas que trazemos ainda em nós. É isso aí, minha amiga. Jesus nos conta histórias, nos conta parábolas para aprendermos e introjetarmos, Regina, a verdade. Fala de 2 filhos, um que parte da casa do pai e o outro que fica. Mas este pai os ama mesmo com todas as suas falhas e escolhas equivocadas. Mas esses filhos se arrependem. Depois o mestre nos conta a história de um convite para um grande banquete, onde todos foram convidados. Nós estávamos nesse grande convite, mas somente alguns apareceram
e que mesmo esses deveriam estar vestidos com uma túnica, que até então nós não entendíamos. Nos fala de um pastor que, por ter uma única ovelha, desgarrando-se do rebanho, voltou para buscá-la e levá-la para casa junto das outras ovelhas. São tantas histórias, né? Tantas histórias nos falando de oportunidades, de arrependimentos, de valores. Todas essas oportunidades nos dizendo que, embora frequentemente nos equivoquemos, podemos nos arrepender e recomeçar, recebendo então novas chances para refazermos a caminhada. Ainda nos conta o mestre sobre os trabalhadores da última hora, que receberam um denário, que era um valor da moeda da época, como pagamento, mesmo chegando na última hora para o trabalho. O mestre, então, está nos assegurando que somos todos convidados para o reino dos céus, mas ele nos faz um alerta. Qual é, Martinha? Esse alerta, ele fala para nós, Regina e ouvintes amigos, que não é suficiente o mero convite para lá estarmos, então, nessa grande ceia. Precisamos das chaves para acessarmos esse reino e para lá permanecermos. Precisamos vestir, então, uma túnica diferenciada das demais e que nós podemos descobrir como é que é essa túnica. Ah, sim. Daqui a pouco, então, a gente vai desvendar o mistério da túnica e voltamos já para o nosso segundo bloco. Se procuras no Evangelho a luz da felicidade, exalta, quando puderes, a bênção da caridade. Casimiro de Cunha. Conversando sobre o Espiritismo. Mas vamos em frente. Ao nos contar histórias, o mestre também nos apresenta, nos anuncia um reino, revelando de forma amorosa este local divino e dizendo que precisamos trabalhar com esforço, fé e muita força de vontade para compreender seu valor, pois para entrarmos nesse reino são necessárias as chaves. Então, Regina, vamos falar um pouquinho das chaves deste reino. Vamos, Paulo. Descrevemos aqui histórias, parábolas e mesmo um convite para um banquete, no qual muitos foram convidados, mas poucos apareceram, como a Martinha já havia citado. Alguns nem ao menos estavam adequadamente trajados com a túnica nupcial, cuja simbologia remetia à transformação, que deveríamos plasmar em nós dia a dia, através de bons pensamentos, de sentimentos puros e de ações nobres e belas. Então essa túnica, você trouxe bem a propósito, a túnica é uma vestimenta então interna, né? Exato. Da nossa alma, da né? nossa transformação, né? Interna. Exigida para poder adentrar este reino e permanecer nele. Tá certo. E as chaves, como você estava curioso, seriam as leis divinas, por traduzirem as vontades do Pai, as únicas, leis imutáveis, perfeitas e que todos carregamos em nosso mundo íntimo. Precisamos conhecê-las para aplicá-las e assim abrir as portas do reino ideal. Importante lembrarmos aqui nesse estudo que a conquista do reino de Deus deve ser o objetivo de todos nós, os seres humanos. Mas este reino ainda não está completamente dentro de nós e tampouco se estabeleceu neste mundo, dada a nossa condição, a nossa escala, o momento em que vivemos. Mas o processo de aquisição de bens espirituais também deve ser lembrado que varia de indivíduo para indivíduo. Então, haverá o tempo para todos, desde que
queiram iniciar esta conquista deste reino. É isso mesmo, haverá então momentos, decisivos na vida de cada um, que vão se caracterizar pela transformação definitiva no bem. Porque a construção deste reino precisa de decisões, de mudanças, de renúncias, e lá em cima já falávamos da necessidade da força de vontade para recomeçar sempre. Essa palavra renúncia, o esforço sempre vem carregado dessas imposições necessárias. Utilizando então, Paulo, essa transformação definitiva do bem que tu traz, nós podemos dizer que existe um caminho a ser traçado, nós precisamos da transformação moral, sem dúvida alguma, e com esforço e luta, e algumas lágrimas de vez em quando. E Kardec, então, nosso amigo e irmão, lá na questão 630 do Livro dos Espíritos, que tem o título As Leis Morais, nos oferece a definição de bem e mal com a seguinte pergunta à pleiade de espíritos da codificação: como se pode distinguir o bem do mal? A resposta dada pelos espíritos foi: o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la, Paulo. Pois é, Martinha. Ou seja, o caminho do bem é Deus. Caminho que o Mestre Jesus veio nos oferecer, anunciando as boas novas, as boas notícias para uma humanidade sofredora, temerosa, ignorante e bem desorientada na época, não é mesmo? Regina e ouvintes amigos, Paulo, lembrar sempre que este foi e continua sendo, ainda nos dias de hoje, o caminho seguro, confiável, nobre e de valores imperecíveis para além de nossas existências terrenas. Este reino está além da casa terrena que nós estamos vivendo. Pois é, Martinha, e é um caminho que requer muito trabalho, muita disciplina, muita superação e algumas lágrimas. Mas nada se compara à alegria da caminhada que temos com a presença do Divino Mestre e a sua paz perante as descobertas e os resultados almejados, alcançados ainda nesta encarnação, nesta vida. Por isso, Regina, então, que ele é confiável, que ele é seguro. Exato. Tu não vai te equivocar de forma alguma se estiver neste caminho. Pois é, tudo isso e muito mais está aí no Evangelho do Mestre Jesus, nos seus ensinamentos, onde encontraremos as chaves do reino. E o Mestre não nos deixou à mercê e nunca nos deixará. Entregou a cada coração essas chaves, mas ainda temos dificuldades para compreender as leis divinas. Para tanto, recebemos pelo progresso o raciocínio, dom divino que faz o processamento do bem e do mal, entregando à nossa vontade o que cada um deseja fazer através do livre-arbítrio. Pois é, Paulo. Através do livre-arbítrio, são as nossas escolhas, Mas, no entanto, nós sabemos que cada escolha terá uma consequência, então cada um responderá pelo que faz. Os nossos feitos são sementes de luz ou de trevas. O que plantarmos, colheremos. A lei não falha, porque ela é uma lei imutável. Precisamos decifrar os ensinos do Mestre, as leis do nosso Pai, e devemos nos aplicar. Então, colocarmos em prática, estudar, ter o conhecimento dessas leis para que não erramos mais. O ensino tem aguardado a nossa maturidade e o Espiritismo atualmente nos relembra, confirmando e ampliando, então, a mensagem do Cristo de Deus. O Espírito Miramês, na obra Filosofia do Amor, estudando o Livro dos Espíritos, nos diz que, são belíssimas as palavras de Miramês, a doutrina espírita é Jesus voltando pelo que ela ensina. É Jesus presente com os homens, pela clareza com que ela expressa os seus conceitos de luz. É Ele, Jesus,
pelas curas realizadas e pelo alimento espiritual que distribui à humanidade, sem forçar consciências. O Espiritismo é Jesus, pelo amor que ensina aos homens, de uns para com os outros. Jesus representa a verdade que a humanidade tem condição de assimilar, implantando este reino dentro de cada um, a fim de que num futuro possa transformar a Terra em um mundo melhor, num verdadeiro reino de Deus. A mensagem é muito linda. Ela emociona e toca os nossos corações e nos traz, sim, para uma reflexão. Jesus, então, Regina, revelou outro mundo sob a ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça, da bondade e da misericórdia divina. E esse reino que ele promete aos que cumprirem os seus mandamentos, como está aí na mensagem linda de Miramês, em que aqueles que preservarem até o fim na prática do bem, que persistirem, perseverarem, estarão então dentro do bem, dentro da caridade, serão salvos e recompensados com as bem-aventuranças. Pois é, Martinha, quando nós descobrirmos, dentro de nós a existência desse novo reino, nossas vidas já começam a se mudar, a mudar completamente, não é isso? Então, Paulo, nós já percebemos que o reino de Deus é uma construção interior, com valores reais das virtudes que precisam ser conquistadas a custo, como nós já comentamos, já citamos, esforço próprio. Isso, meus amigos, exige coragem, determinação, perseverança e conhecimento. Esse reino exige um único idioma, a verdade. Sendo o único idioma a verdade, precisamos nos reorganizar e fazer uma higienização, uma limpeza exterior? Então, Paulo, por onde poderemos começar? Pois é, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos aí já para o nosso terceiro bloco para falar disto que você está propondo, né? Como fazermos então uma higienização, uma limpeza exterior e interior também, né? A limpeza tem que ocorrer interior nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que acabam se traduzindo nas nossas expressões externas, né? Aquilo que praticamos. Voltamos em seguidinha. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Emmanuel. Tu me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, Regina, você fez a pergunta e nós vamos falar então das necessárias limpezas e construções, que não são apenas as exteriores. Precisamos limpar os olhos, as mãos, os pés e o coração. E como fazer isso? Vejamos, em relação aos olhos, nós precisamos reconstruir as imagens que formam o que vemos, seja a nós próprios, aos outros e ao mundo que nos cerca. Em relação às mãos, de modo figurado, precisamos avaliar como temos agido diante das situações, sob quaisquer circunstâncias que se apresentem. Em relação aos pés, também precisamos saber por onde caminhamos, o que nos tem guiado, quais os rumos que temos escolhido e, finalmente, o coração.
como avaliamos os nossos sentimentos diante do que praticamos em relação a nós próprios e aos nossos irmãos? Ou seja, será necessário modificações com disciplina e pureza no que tange ao aspecto intelectual, aos sentimentos e também às ações. Tem bastante mudanças. Tem bastante. O trabalho é longo, é árduo. Por isso a oportunidade das existências terrenas. Exato. Também nos é lembrado que com toda esta mudança e esse trabalho, este reino, Paulo, neste reino haverá remuneração. Porque ao bom trabalhador, então, a esse que está disposto, o salário será pago. Mas, como disse o Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Mas além disso, neste trabalho, deveremos produzir todo o bem que pudermos. Ou seja, lembrando que temos as mudanças ali que o Paulo cita, aquele trabalho interno e externo de nossa vida, mas ainda assim, além disso, nós devemos começar a semear o bem. E esses trabalhos todos, eles prescindem dos nossos talentos. E nós temos que usar esses talentos e multiplicá-los, né, para executarmos bem o trabalho que nos compete. Me chamou a atenção essa limpeza, porque a gente precisa ter os olhos de ver para reconstruir então as imagens, essas imagens para o nosso bem, a nossa transformação. As mãos, elas têm que estar trabalhando, servindo o próximo, né? Os pés caminhando no caminho, rumo certo. Né, em direção ao Mestre, em direção ao Pai. E o coração tem que estar limpo, porque pleno de bons sentimentos. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do coração. Né? Então, quando nós temos pensamentos bons, nós teremos sentimentos também nobres. E esses sentimentos, quando nós usarmos a nossa palavra para falar com o próximo, para conosco mesmo, né? A gente também estará fazendo essa limpeza, já essa transformação. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o que nós precisamos mudar mesmo, Regina? Nós temos que mudar os nossos vícios, né? Irmos transformando o nosso modo de ver, como foi citado, o nosso modo de agir, né? O rumo que estamos escolhendo e também o modo de sentir, né? Para que, então, de fato, possamos começar a adentrar nesse novo reino, né, Martinha? Com muito trabalho para sustentar em cada um de nós a única verdade capaz de nos libertar. Eu poderia dizer, então, Regina, que este reino de riquezas, ele pode ser distribuído, compartilhado com os demais, sem preocupação e receio algum. Pois é, porque essas construções desse reino, elas são na rocha, Martinha, aquela casa edificada na rocha. Ou seja, a vida, ela é edificada no que é permanente, no que é imperecível, imortal. E a transitoriedade é somente aqui da matéria. A justiça nesse reino do nosso Pai quer que, ao falarmos, também exemplifiquemos com as nossas palavras. E esta justiça pede o que, Martinha, Paulo e ouvintes? A reconciliação com o nosso adversário, antes de qualquer coisa. Temos que ter um equilíbrio também permanente, porque onde a construção fica, meus amigos, ela fica na consciência de cada um de nós, com a justiça divina monitorando e orientando, então, essa nossa consciência. O reino do qual o Mestre nos fala, então, meus amigos, tem direitos fundamentais. Neste reino, Regina e Paulo, onde nós trazemos aí essa mudança urgente e necessária, eu posso pedir, eu posso buscar e eu posso bater. Está no Evangelho. Porque pedir ajuda, buscar o conhecimento e o esforço próprio para acessar aquela tal porta estreita, que é a porta das melhores oportunidades para a nossa evolução, é um dever de cada um de nós para podermos então adentrar este reino. E a mensagem do Mestre Jesus, quando então reformulou a primeira mensagem, a primeira
codificação, a de Moisés, ele disse: fazer aos outros o que queremos para nós. E se assim Simplificou. agíssemos, né, Martinha, já estaríamos transitando num mundo completamente regenerado. Se só fizéssemos aos outros o que queremos que façam para nós, olha só quanta modificação. Quem sabe vamos começar, meus amigos ouvintes, Paulo, Martinha, a partir de amanhã, não, a partir de agora, já vamos fazer para o outro aquilo que queremos que o outro nos faça. Começando por aí já é um grande caminho, né? Eu só tenho que tomar cuidado para que essa intenção não seja ainda egoísta, né? Eu vou fazer o bem porque eu quero receber o bem. Claro, mas é mesmo muito que ela bom. comece com egoísmo, digamos assim, ela se transforma. Digamos com que a é um sequência, egoísmo né? positivo, né? Eu vou fazer todo o bem porque eu quero receber todo o bem. Porque talvez um dia nem isso nós fazíamos. Exato. Que realmente é um egoísmo que não vai prejudicar ninguém, porque eu vou estar fazendo o meu melhor e vou estar recebendo do outro também o melhor, que E daí replica tu a vai minha ação, adquirir né? um hábito que vai chegar a um ponto que tu não vai mais pensar em ti, tu vai ficar tão feliz de ver que tu também está É o hábito, praticando o bem Falamos para o tanto outro. já dos hábitos, né? Aquela condição, ela vai começar a ser incômoda. Já vai querer a mudança, vai querer sentir uma plenitude maior do que aquela que já chega. Pequena, mas chega. Exato. Mas ainda sobre essa última citação da Martinha, o Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, aquele capítulo maravilhoso, Sede Perfeitos, Kardec nos diz: o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade, que está sempre analisando sua conduta, se fez pelos outros tudo o que queria que os outros fizessem por ele. E o reino de Deus, então, meus amigos, é uma construção interior, com valores reais das virtudes e que precisam ser conquistadas a custo de esforço próprio. Não é difícil, a gente não pode pensar que é impossível, que é difícil. Nós ainda não conseguimos algumas coisas, mas no momento que nós colocarmos na mente e termos a vontade, que é aquela força propulsora, como nos diz Leon Denis, nós vamos fazer o esforço com alegria. Claro que exige coragem, mas também exige determinação e perseverança. Sabe, Regina, quando então nós pensamos desta forma, e na citação do Paulo ali, de que nós vamos primeiramente fazer, muitas vezes, esperando uma retribuição. Quando tu traz esta citação do Evangelho, Sede Perfeitos, é interessante porque a passagem remete ao pensamento e a um conflito interno, que é quando, então, eu quero muito para a minha vida o que eu estou fazendo para o outro. Mas chega um dado momento que eu começo, então, a ser desperfeito, ele está sugerindo, te impulsionando para ser, que eu passo a querer sentir a alegria da justiça, do amor e da caridade, mas que vem deste reino, que não é do outro. Porque se o outro reconhecer ou não, não importa. É uma satisfação íntima. E falando então, já entrando no tema seguinte, que são os habitantes desse reino. Sem nos aprofundarmos então neste tema, que ele é muito interessante, nós percebemos com clareza os efeitos ainda da incredulidade no mundo, ou até da ausência de interesse na busca de informações e estudos sobre a questão. Pois é, Martinha, o que nós podemos dizer sobre os habitantes desse reino ao qual você se refere? É aí que se encontram os difíceis quadros sociais que desafiam o homem, não é isso mesmo? Exatamente, Paulo. A mensagem anterior da Regina também foi muito bonita e vai responder parte desta resposta, que o reino de Deus, o reino dos céus, está no coração dos homens, como propôs Jesus, como ele anunciou. Porque a modificação do ambiente e as circunstâncias que estão ao nosso redor, eles têm a tendência e vêm para favorecer a todos, mas nem sempre percebemos. Então, a harmonia e a paz que este reino oferece pode ser alcançado. Mas para isso,
Então, para que eu compreenda que eu posso fazer parte deste reino ainda hoje, eu preciso estar mais atento. Uma sugestão nossa em todos os nossos programas é o estudo, as conversas e os comentários edificantes, é a proposta do Evangelho do Mestre Jesus nas nossas vidas. E nós temos aí alguns livros que nós vamos citar agora, que é um deles, Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pela psicografia de Emmanuel. Também o Vinha de Luz. Esse, o Caminho, Verdade e Vida, seria o capítulo 107. O livro O Vinha de Luz, também do mesmo Chico, pela psicografia, pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 177. E ainda a questão 673, que está lá no Livro dos Espíritos. Assunto interessante que remete ao tema da noite, oferecendo uma reflexão sobre a implantação do reino de Deus nos nossos corações. A vivência interior deste reino que poderá sim e fará a melhora, a modificação necessária nesse panorama exterior. É o convite para olharmos para dentro, podemos assim dizer. Quando cada habitante, meus amigos, do planeta se esforçar por vivenciar este reino, com certeza teremos um mundo modificado como desejamos. Pois é, Martinha, eu vou aqui então pegar um ganchinho, já que você citou o Livro dos Espíritos, questão 673, lá nessa questão. Certo, Paulo. O Kardec está dizendo que o homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Não é isso? Interessante essa passagem, pois Paulo. E eu trago então, já aproveito, já que tu trouxe eu vou trazer o Caminho, Verdade e Vida, da citação Vinda do Reino, o item 107, que Emmanuel então nos chama a atenção para não ficarmos presos a agrupamentos religiosos que só falam de uma permanência neste mundo. Ele quer que nós sejamos os crentes entusiasmados, mas que anseiam uma transformação, não a transformação do outro, do amigo, mas a minha transformação. Nós somos defrontados constantemente, ele nos diz, por irmãos aflitos, que estão mesmo na nossa volta, sem enxergar que este reino, que este Mestre Jesus de amor e de bondade e misericórdia, enviado pelo nosso Pai, está bem próximo, muito ao nosso alcance, e que pode me tirar das perturbações, me elevar aos projetos, às realizações e me tirar desta ânsia. A realização divina começa no íntimo da criatura, nos diz Emmanuel nesta passagem. Sem esquecermos que já temos a centelha divina dentro de nós, né? E que ela só está latente, mas nós precisamos despertá-la. Então nós já temos Deus dentro de nós e o Mestre Jesus também, por isso nunca estamos sós. Eu trarei o Vinha de Luz na questão no capítulo 177, só um trechinho que eu achei bem interessante, que Emmanuel diz: a edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Olha que frase de Emmanuel, hein? Fecha com... é a cereja do bolo, né? Pois bem, então, dado essas dicas, né, de leitura, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Vinha de Luz e do Livro dos Espíritos, eu volto, Martinha, eu vou pensar ali a tua última fala quando você pergunta, né? Cada habitante do planeta deve se esforçar por vivenciar este reino. E aí, então, teremos um mundo modificado como desejamos. Tão fácil, né? Como parece fácil, né? Individualmente, já é um grande desafio. A gente vem falando desde o início do programa. Imaginemos, então, coletivamente falando, com a diversidade de estágios evolutivos e interesses materiais que vivemos, né, em sociedade. Então, essa é a única alternativa para a construção da paz interior e social que tanto almejamos. As vivências e exemplificações pessoais contaminando toda a sociedade humana. E para isso
eu vou fazer um breve intervalo e vou deixar que a Regina engatilhe aí a sequência do assunto para a gente entrar no quarto e último bloco. Resguarda-te em paz e deixa o tempo transcorrer, porquanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. Joana de Ângeles. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, Regina, como falávamos, as nossas vivências, as nossas evoluções pessoais devem servir de exemplo e devem contaminar toda a sociedade humana. Do contrário, não haverá este mundo modificado como desejamos. E para isso nós temos que nos modificar, porque nós só vamos ser exemplo e contaminar as pessoas com aquilo que é bom. É para isso que nós estamos trabalhando e seguindo o roteiro do Mestre Jesus. E só assim nós vamos construir este reino de paz, tanto interior quanto social. Mas a respeito, a esse respeito que estamos conversando, viemos estudando durante o programa agora, o primeiro capítulo, então, do livro Na Luz do Evangelho, de Teresinha Oliveira, o capítulo Reino dos Céus. E continuando, então, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes o Mestre Jesus: o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isto está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Pois é, esse entre vós, né? Ele está dizendo que está não só dentro de cada um de nós, mas este dentro de cada um de nós que se relaciona com os demais. Então, entre vós neste sentido. E muitos imaginam então que o reino de Deus seja um lugar circunscrito no espaço ou em regiões superiores dos planos espirituais, cuja conquista seria alcançá-lo fisicamente. Contudo, na passagem evangélica, Jesus disse que, abre aspas, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por quê? Nova aspas, o reino de Deus está entre vós. Como você já tinha citado, né, Paulo? Então, o reino de Deus que está entre vós requer uma compreensão mais profunda, porquanto a edificação desse reino de amor começa no íntimo de cada ser humano, tendo por objetivo, então, a busca da perfeição, seguindo as pegadas do amado Mestre Jesus no caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Por isso, Regina, quando o Paulo faz a citação dessa coletividade ou do individual, é que tu traz aquela mensagem muito bonita, a vinda do reino de Deus à nossa vida, aos nossos corações, dia mais, dia menos, atingirá todas as pessoas, individual ou coletivamente, sabendo nós que começará sempre pelo individual, porque nós somos o coletivo, a soma. Para esse progresso moral e esse progresso também espiritual, tão almejado já por muitos corações, toda a humanidade, mas que é de bastante trabalho, de bastante esforço mesmo. E é um trabalho de alegria, de amor, né, Martinha? Porque a gente sabe que está indo para o lado do bem, o lado da caridade, o lado do amor, todo aquele ensinamento do Mestre. Quando eu uso a expressão de bastante trabalho, exatamente isso, Regina, muito bem colocado. É um trabalho que te dá uma satisfação, uma alegria, um bem-estar, de reconhecimento íntimo para a tua vida. É uma colheita certa, segura, que te recompensa com a paz. Exato. E a gente sabe que essa colheita se dará no
plano espiritual, né? Quando daqui desencarnarmos e levarmos já as nossas conquistas, aquilo que nós adquirirmos de bem, de belo, de produtivo para o nosso espírito. E a instalação desse reino vai depender da cooperação dos estados vibracionais das almas humanas, decorrentes então das suas harmonias e dos seus equilíbrios íntimos, em longo processo de evolução, o que levou o amado Mestre a dizer, aspas para Jesus, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Cristo insiste acrescentando, não te admires de que eu te haja dito ser preciso nasças de novo. Está lá em João capítulo 3, versículo 7. É o amor do Cristo em nossas vidas, em todas as suas passagens. Sem a reencarnação, então, nós devemos lembrar que o homem não pode ver o reino de Deus. O que significa dizer? Dizer que não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos e às sensações da matéria. Com a reencarnação, abrem-se novas oportunidades de aprendizado e de renovações espirituais, propiciando então nesse instante impulsos evolutivos e significativos. Pois é, Martim, as reencarnações elas nos abrem os olhos, né? Elas nos apresentam oportunidades para entendermos que o reino de Deus está em nós e não fora de nós, em qualquer outro lugar, não é isso? Exatamente, Paulo, porque amar como Jesus amou é a condição essencial para a construção do reino de Deus dentro de nós. A única condição para alcançarmos a verdadeira felicidade. Este angariar que a Regina também trouxe anteriormente e que será de frutos para a nossa pátria espiritual, se nós já estivermos conscientes então de que estamos presentes diante, melhor dizendo, de um reino que pode ser adquirido ainda aqui, a felicidade relativa poderá ser alcançada. Mas enquanto não estivermos conscientes dessa verdade, podemos assim dizer, entraremos e sairemos das reencarnações ou desses processos, então, de sofrimento e de vivências terrenas, determinadas, então, pela lei de causa e efeito, sob o peso de expiações, de provas, que muitas vezes parecem não ter fim. Essa é a verdade. Quando você disse ali, né, é a condição para alcançarmos a verdadeira felicidade. Eu lembro que há pouco tempo atrás, num grupo, alguém levantou o dedo e disse que, tendo visto uma palestra, se perguntou, mas como é que eu atinjo a felicidade? Eu não sou feliz. E até eu lembro que a Regina colocou assim, né? Nós falamos muito daquilo que nos falta e esquecemos de falar sobre aquilo que nos farta, que foi justamente o que o palestrante havia dito, né? Exatamente. Então, às vezes nos falta muito pouco e o que nos farta, o que nos sustenta é bastante grande e a gente não consegue ver ali a felicidade. Porque muitos julgam que a felicidade é um tilintar de taças, risadas, oba-oba, etc. e tal. Não, a felicidade pode ser ou deve ser simplesmente aquilo que se falou um pouquinho antes, aquela harmonização interna, aquele fazer o bem para o próximo e nos dar um alento, uma tranquilidade, um bem-estar, uma alegria. Esta é a felicidade, não é outra da qual estamos falando, não é isso? E se formos então ao Novo Testamento, nós veremos aí no Sermão do Monte a verdadeira obra-prima dos ensinamentos morais que Jesus nos veio mostrar. Entre eles, a ventura dos aflitos que serão consolados, numa clara alusão de que as aflições por nós sentidas são passageiras e que a forma com que passamos por elas tem imenso valor para o nosso aprimoramento moral. Só quem passa por grandes aflições mentais, emocionais e físicas e saem delas, conseguem tirar boas lições, conseguem modificar, né, as suas posturas, seus atos, pensamentos. E encontramos em Mateus 5,12, Jesus nos dizendo com todas as letras:
Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E essa recompensa vem porque quando praticamos o bem, quando desenvolvemos virtudes e combatemos as nossas imperfeições, estaremos edificando o reino de Deus em nós mesmos, ou seja, deixando que esse reino se instale em nossa vida. Muitas vezes hesitamos em rumar para o reino dos céus, mas por quê? Isso acontece, meus amigos, porque grande parte da humanidade terrena vive mais preocupada em satisfazer os sentidos físicos, as sensações e os prazeres imediatos, deixando sempre para depois o despertamento espiritual. Por isso, tem experimentado aflições e dramas cada vez mais complexos. Eu gostaria de voltar um pouquinho na questão da felicidade ali que o Paulo trouxe, que nós estávamos conversando, porque a felicidade ainda se apresenta distante de todos nós, podemos dizer, aquela felicidade tão almejada, porque o ser humano, vivendo cada vez mais apegado às coisas transitórias, e não é uma regra geral, claro, tem negligenciado a construção deste reino dos céus, que está longe por estarmos neste planeta de provas e expiações. Mas existe um plano divino que está bem próximo de nós, que está dentro de cada um de nós e que pode ser construído hoje. Então, a felicidade plena se dará quando nós estivermos numa categoria mais evoluída, como espíritos. Mas hoje aqui existem muitas formas de nós angariarmos esta felicidade. Cada um também sentirá de uma forma e cada um entenderá de uma forma. Mas eu aproveito também e trago aí o nosso querido amigo, irmão Allan Kardec, que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, lá no item 6 nos alerta com veemência ao citar as palavras do Mestre Jesus, dizendo, aspas, para Kardec, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E aí está também a tranquilidade, a serenidade, a harmonia de se viver uma vida com tranquilidade, sem temores, né? Sem rancores, sem desconfianças do próximo que venha nos tirar valores materiais, não é isso? Dada a nossa condição, por isso não pode existir também neste reino os julgamentos. Também É bem importante, porque a edificação do reino divino em cada ser deste mundo será decorrente ao uso correto de cada um do seu livre-arbítrio, nestas escolhas de um caminho de verdade, de vida, de constante aprimoramento, mas também que é indispensável esse esforço que vem seguido de uma prática dos ensinamentos do Mestre Jesus, que aí então estará aquela árvore que dará os bons frutos. É quando nós nos damos conta que ali está a felicidade que nós queremos. E o verdadeiro tesouro. Pois bem, amigas, nossas considerações finais. Estamos chegando ao finalzinho, temos mais uns 8 minutos de programa. Eu vou citar aqui o Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo As Potências da Alma. Ele nos ensina que, abre aspas, há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. E temos também a outra, interna, profunda, imutável, que é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual. Então, fecha aspas, para o Denis. O que fazer e como fazer para nos conectarmos à esfera interior, já que nela reside todas essas esperanças, a paz, a serenidade da qual falávamos e a tão almejada felicidade, né? Que nos
escorrega entre os dedos através dos nossos dias de incertezas, desaleitos e de ilusões. Então, nós temos que ir ao encontro da vontade, a vontade que é maior de todas as potências da alma, como a Regina já tinha dito, e que age como um ímã, nos atraindo para os recursos vitais obedientes à lei de evolução. O princípio superior, a força motora da existência, é a vontade. Por ela, sua ação atinge tanto a ordem visível, material, quanto a ordem invisível, porque essa força está intimamente atrelada à vontade divina, que por sua vez é o motor da vida espiritual. Então, pela sua educação e exercício, chegaremos aos resultados que nos parecem ser prodigiosos. Temos que andar por esta senda, por esta trilha da vontade, né, do querer melhorar. Do contrário, não teremos bom êxito aqui nesta caminhada, né? Pois é, mas nós precisamos lembrar, Paulo, Martinha e ouvintes, que essa vontade, ela deverá ser acionada, mas não só acionada, ela também precisa ser exercitada, tendo em conta os valores mais profundos do espírito, gerando então essa vontade de potência divina. Nossa vontade nos chama para frente, sempre para frente. Cada vez mais conhecimento, mais vida em abundância, já nos dizia o mestre, né? É isso aí. Enquanto você falava, eu estava aqui me dando conta que você usou a palavra-chave conhecimento. Sem o conhecimento, adquirido através dos estudos, né, no nosso caso da doutrina, do Evangelho, a gente não consegue detectar a nossa posição na vida. A gente não consegue detectar se estamos ou não andando pela senda correta, pela trilha certa. Então esse é o primeiro passo. Uma vez detectado por onde estamos caminhando, aí sim, temos que convidar a vontade para entrar em cena e nos ajudar, né, a reorientarmos os passos, não é isso? E com aquele livro maravilhoso em mãos, que é o Evangelho, à luz da doutrina espírita, aquele roteiro, aquele caminho seguro que representa a fonte de ensinamentos, que tem o poder de nos impulsionar, de nos convidar para reflexões profundas e também para nos transformar, cada um de nós, para o bem. Ao nos esclarecer, percebemos que o trabalho deve começar imediatamente e é quando então nos sentimos edificados a cada passo que damos. Vemos então que o caminho para o reino de Deus passa necessariamente, meus amigos, pelo estudo e pela vivência do Evangelho, pois acima de tudo, a conquista do reino de Deus é conquista de si mesmo, combatendo imperfeições morais, as nossas imperfeições, aquelas, o orgulho, egoísmo, vaidade, ganância, entre tantos outros. E quando a gente combate essas imperfeições morais, a gente desenvolve todas aquelas virtudes. Então é isto, este é o recado. Uma vez estudando e conhecendo, sabemos o volume enorme de trabalho que temos para nos corrigir. E como é muito grande, a gente dá uma parada, respira e deixa para depois, né? Para quando tiver vontade, não é isso? Não. Não? Não. Vamos ver o que a Martinha diz agora. Eu diria, Paulo. É porque é muita carga, viu, Martinha? A gente tem que tomar impulso. Tu não está querendo... O mestre Paulo, ele ensina que dia virá em que o reino de Deus será deste mundo, primeiramente. Isso se dará quando os homens forem regenerados pela verdade, na estrada do progresso e da fé. Então, a fé é que move. Essa fé construída, e esse trabalhada. movimento de regeneração e de mudança tem que ser já, agora. Agora, nunca para depois. E também vamos lembrar, meus amigos, que os habitantes deste reino são aqueles que renasceram debaixo de palavras difíceis, de domínios comprometedores, que vieram realmente com a finalidade de fazer transformações nessa vida. Quem são? Todos nós. Porque todos nós temos essas bagagens, Paulo, carregada aí de infortúnios e de contradições e de equívocos, mas que nós temos a grande oportunidade de entender hoje esse reino de Deus
que está em nosso próprio espírito. Porque quando aceitamos as leis de Deus e o seu reinado, tudo muda para as nossas vidas. Precisamos começar então a semear o reino de Deus dentro de nós, como cidadãos desse reino, para juntos tornar este planeta muito melhor, para ter um futuro grandioso, para ter uma moradia digna para as próximas gerações. Esse caminho regenerado que nós sabemos que a humanidade alcançará, colhendo então as oportunidades abençoadas pelas ações nobres, belas, como a Regina também citou, no sentido de elevarmos as nossas vibrações, e aí todo o orbe também estará nesta mesma vibração. Mas é uma construção e uma semeadura. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos o Espírito Lázaro no capítulo 11, que nos diz, que nos orienta, falando que cada espírito, quando criado por Deus, recebe como herança as leis divinas gravadas na consciência e em germe todas as virtudes que precisam ser desenvolvidas. Centelha divina, como nós já havíamos falado. Ou seja, este reino já está em nós, como também nós já falamos. Essa centelha divina, essa que precisa ser trabalhada, cultivada como um grande campo, a fim de vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Pois é, Martim, e nós já sabemos que para esse despertar espiritual, a doutrina espírita proporciona um conjunto de recursos muito significativos para nos auxiliar no conhecimento das leis que regem a vida e no entendimento do verdadeiro sentido da existência, oferecendo a todo aquele que se dispõe a estudá-la de forma sistemática, disciplinada e até diária, melhores condições para avaliar e planejar. E continua nos dizendo aqui a Teresinha de Oliveira, no primeiro capítulo desta bela obra, que estamos ora encerrando, diz ela: graças ao Espiritismo compreendemos inteiramente as palavras de Jesus sobre a instalação do reino dos céus na terra. Não é isso, Regina? E finalizando, Paulo, o trabalho que o insigne codificador Allan Kardec fez, ele nos traz o texto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito de verdade nos diz: Espíritas, amai-vos, esse o primeiro ensinamento, instruí-vos, esse o segundo. É pela prática, meus amigos, da caridade, do amor em ação, que os conceitos e os valores novos vão se consolidando, procurando ver além do erro, da ignorância, da maledicência e oferecendo o bem como a outra face, recomendada por Jesus. Os instintos primários vão sendo disciplinados, os sentimentos vão se dulcificando e o Deus de amor se liberta e amplia em nossos corações, onde começamos a despertar e edificar o seu reino em nós. Esse edificar o reino em nós, Regina, me remete também, para finalizarmos esse belo trabalho e valorizando ainda mais esse trabalho da Teresinha Oliveira, Paulo de Tarso, carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, que diz, aspas então para Paulo de Tarso: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros do Cristo. Fechando aspas. Ok, então damos por encerrado o nosso estudo aqui desse primeiro capítulo do livro da Teresinha Oliveira, muito bom. Então, só para reforçar, teremos mais 8 capítulos pela frente. Agora. Mais 7 capítulos, mais 7. né? Uhum. Muito bom. Passamos agora de imediato para nossas palavras de luz e voltamos em seguida. Palavras de luz. Do livro Taça de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. O grande doador. Ele não era médico e levantou paralíticos e restaurou feridos, usando o divino poder do amor. Não era advogado e elegeu-se o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo.
Não possuía fazenda e estabeleceu novo reino na terra. Não improvisava festas e consolou os tristes e reergueu o bom ânimo das almas desesperadas. Não era professor consagrado e fez-se o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não era doutor da lei e criou a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Padecendo amarguras, reconfortou a muitos. Tolerando aflições, semeou a fé e a coragem. Abatido, curou as chagas morais do povo. Supliciado, expediu a mensagem do perdão e do amor em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não era, portanto, rico e engrandeceu os celeiros dos séculos. Quem oferecer o coração em homenagem ao divino amor da terra, poderá, desse modo, no exemplo de Jesus, embora anônimo, aflito, apagado ou crucificado, atender à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. André Luiz. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. Ah, minha terra! Que terno sonho dourado das minhas horas fagueiras, no recanto das palmeiras, no meu querido Brasil. A vida era um dia lindo, num vergel cheio de flores, cheio de aromas e esplendores, sob um céu primaveril. A infância, um lago tranquilo, onde começa a existência, onde os cisnes da inocência bebem o néctar do amor. A mocidade era um hino de melodias suaves, formadas de trinos de aves e de perfumes de flor. Casimiro de Abreu. E na sequência ouviremos a música de Chopin, Noturno em Dó menor.
está aí. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. A gente falava sobre felicidade, né? Como conquistar a felicidade terrena é pelo amor. Deixo aqui então meu forte abraço, agradeço para quem esteve nos acompanhando até esse momento e convido-os para logo mais estarmos juntos novamente às 21 horas no nosso Evangelho. Foi uma alegria estar aqui essa noite novamente. Agradeço a companhia de todos que estão conosco entre os dois mundos para esse novo trabalho do livro, né? Na Luz do Evangelho, de Terezinha Oliveira. Agradecemos e convidamos, como Paulo mesmo, os amigos e ouvintes aí para o Evangelho, não esquecendo de colocarem a sua garrafa de água próximo, para que os benfeitores espirituais façam a fluidificação das águas. Grande beijo. Uma boa noite a todos os amigos ouvintes. Paulo, Regina, que a luz do Mestre continue reverberando em todos os corações e que cada vez mais, dia a dia, nós possamos conquistar a mensagem do Mestre nos nossos corações e compreender de que reino de amor ele falava. Mas hoje sabemos que a doutrina dos Espíritos já nos oferece esse conforto, esse consolo e essa certeza do plano da luz. Abraço a todos, excelente noite. Ficamos então agora com a nossa prece de encerramento, feita pelo amigo irmão Lourenço de Porto Alegre. Como podemos ser bons hoje? Levante aquele que caiu perto de você. Não ria da desgraça alheia. Não deboche da situação alheia. Afague o animal que veio te pedir carinho. Dê alimento a quem tem fome e água a quem tem sede. Abrace alguém que precisa de ajuda. Pode ser que ele precise apenas do seu abraço. Dirija palavras de amor a quem quer que seja. Tenha paciência para ouvir e harmonia para falar. Se despeça carinhosamente. Pode ser a última vez que o faça. Ore com fé, vontade e convicção. Nunca julgue sem ter certeza. Ame incondicionalmente. Mantenha a calma mesmo nas situações mais difíceis. Deixe o raciocínio fluir, mas lembre-se que você é humano e humanos têm sentimentos. E por fim, lembre-se de tudo que foi citado todos os dias. Que assim seja.